Hoje, então, com alegria, nós vamos começar a estudar o 4º capítulo do nosso livro Tratado da Verdadeira Devoção. O capítulo 4º, ele é um dos capítulos mais importantes. Todos são importantes, mas o capítulo 4º, ele é um dos mais importantes, porque ele vai falar o que é que difere este método de consagração de todos os outros. Isto é, o que é diferente desta consagração que nós fazemos pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, o que tem nela de diferente de qualquer outra devoção e qualquer outra consagração a Nossa Senhora. Um jeito fácil de entender assim essa consagração é entender que existe um mundo espiritual. Isto é, a nossa alma, embora nós não a vejamos, ela existe de verdade. E ela pode estar negra, suja pelo pecado, ou ela pode estar resplandecendo, brilhando pela graça. Existe um mundo espiritual. Existe na alma o pecado que suja, a graça que lava. Existe no mundo espiritual vínculos que nós não vemos, e não obstante, eles existam. O pecado, por exemplo, nós não vemos, mas o pecado, ele deixa 2 marcas. Uma marca é a culpa, a outra marca é a pena. Já ouviram falar disso? O pecado, ele deixa 2 marcas, a culpa e a pena. A culpa do pecado, ela é apagada aonde? Na confissão, no sacramento da confissão. Quando você se confessa, a culpa que você teve do pecado, ela é apagada totalmente. É uma coisa maravilhosa. Deus deu o poder para os padres perdoarem toda a culpa do nosso pecado. E não importa o que você tenha feito, que você tenha ficado irritado, que você tenha mentido, que você tenha traído sua mulher, que você tenha rejeitado a Deus, ou que você tenha matado 100.000 pessoas como um ditador, para Deus é muito fácil perdoar, não importa qual seja o pecado. Tem pessoas que vivem oprimidas pela culpa de um pecado que fez na infância, na adolescência, na vida adulta, em um momento específico ou em um tempo longo da vida. Meu filho, não importa o que tenha sido, se você se arrepende, Deus, ele apaga absolutamente a culpa do teu pecado. Não importa o que você tenha feito, se foi uma raiva, se foi uma mentira, se foi um assassinato, se foi uma traição, não importa. Diante de Deus, um coração arrependido é o suficiente para que tudo seja apagado. Então, quando você vai diante do padre e pede perdão dos teus pecados na confissão, o que é apagado?
A culpa ou a pena do pecado? A culpa. Você já não tem culpa nenhuma. Confessou? Não tem mais culpa diante de Deus. Mas ficam as penas. Aqui entra a doutrina do purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um estado onde as almas que morreram confessadas, sem culpa nenhuma, vão porque ainda tem as penas do pecado que precisam ser pagadas, purgadas. Por isso purgatório. Você entende que o pecado ele tem dois efeitos, duas consequências? A culpa e a pena. A culpa é apagada como? Sacramento da confissão. E a pena? Como que o pecado, ele pode ser, as penas do pecado podem ser apagadas? A Bíblia fala: a caridade apaga uma multidão de pecados. O amor, ele vai destruindo as penas do pecado. Só o amor e o sacrifício podem ir apagando as penas do pecado. Você vê isso? Não. É uma realidade espiritual. Quando você olha para as pessoas, você sabe se ela está em pecado mortal ou em estado de graça? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Mas Deus que nos conhece desde dentro, Ele olha e Ele vê tudo. Quando nós morrermos, e a definição de morte é justamente essa, é a separação do corpo e da alma. Quando nós morrermos e nós não tivermos essa carcaça que nos impede de ver a alma, você vai ver o estado da tua alma. Se você morre em pecado mortal, você vai ver a tua alma suja, que odeia a Deus. E você vai descobrir: eu odeio a Deus, eu não quero o céu. Entende? Você vai ver a tua alma sem o empecilho do teu corpo. Nada vai esconder o estado da tua alma. Mas se você morrer em estado de graça, você vai amar a Deus. Se tiver as penas para serem purgadas, vai para o purgatório. Por 100.000 anos, ou seja lá quanto for. Ou se você for santo, vai para o céu direto. Uma realidade espiritual. Existe uma outra realidade espiritual que não é do pecado, que não são das penas do pecado, mas é uma coisa muito boa. Quando nós realizamos boas ações, quando nós amamos a Deus com o amor que Deus nos dá, essas nossas boas ações e boas disposições têm um mérito. Sabia que você é capaz de adquirir mérito diante de Deus? Isso é uma realidade espiritual maravilhosa. Isto é, cada ato bom que nós fazemos são meritórios. Lembra que o Evangelho fala? Se você dá um copo de água para o meu missionário, você vai ser recompensado? Qualquer ato de caridade, e quando eu falo caridade aqui, você tem que entender que é amor. Caridade é uma palavra grega, caritas, caritas é latim. É uma palavra latina, em grego é ágape.
Caridade é uma palavra latina que se usa para falar do amor. É que aqui no Brasil a gente usou o termo caridade para falar de esmola, né? Eu vou fazer caridade, eu vou dar esmola para alguém. Não. Quando a gente fala caridade na igreja, é amor. É o amor divino. Então, cada ato de amor, ele é meritório. Cada esmola, ela é meritória. Auxiliar alguém em uma necessidade é meritório. Diante de Deus, nós temos como que, entenda bem o que eu vou falar, porque nós não temos outra palavra para dizer isso, mas é isso mesmo. É como que, por justiça, Deus, ele, de novo, entenda bem o que eu vou falar, porque nós não temos outra palavra para dizer disso. É como que, por justiça, Deus tem que te recompensar o mérito que você tem pelos teus bons atos. Entende? Assim, em estrito senso, de modo muito literal, nós não podemos conquistar mérito nenhum diante de Deus. Mas Jesus, quando ele se encarna, assume a nossa condição humana e se faz presente na nossa alma pelo batismo, então ele merece que nós mereçamos. Ele merece por nós e assim nós podemos merecer diante dele. Não tem problema que você tenha ficado um pouquinho... Basta que você entenda o seguinte: os meus bons atos, eles são dignos de uma recompensa de Deus. Entende? É o que nós chamamos de méritos. Esses méritos, eles podem ser para apagar as penas que ficou do pecado, tá? Do seu pecado, a culpa foi perdoada na confissão, mas e as penas? Pode ser perdoada com esses méritos que você vai adquirindo. Se for para apagar as penas do pecado, esse mérito é chamado de satisfação. As penas dos teus pecados são satisfeitas com esta tua boa ação. Entendeu? Pode ser que este mérito diante de Deus, essa recompensa que Deus ele vai te dar, seja para você aumentar a sua glória no céu. No céu tem aqueles santos que amaram mais e eles têm mais de Deus, e aqueles santos que amaram menos, que têm menos de Deus. Pode ser que essa graça, esse mérito, seja para aumentar a tua glória. Ou pode ser que este mérito seja para você dar para alguém. Espiritualmente, você pode entregar os méritos da tua boa obra para alguém. Por exemplo, Dona Francisca faleceu hoje. Muito querida nossa da comunidade São Benedito. Nós podemos oferecer os méritos das nossas orações e das nossas boas obras pela alma de Dona Francisca. Entendeu? As tuas boas ações e até as tuas orações diante de Deus, porque Deus ele é justo, isto tudo é digno de uma recompensa. E você pode falar: Senhor Deus, eu ofereço esta recompensa que seria para mim, deste bom ato que eu fiz, ou desta oração que eu rezei, eu ofereço para o meu filho, que ele se converta. Entende? Eu ofereço para a alma da minha mãe, que já faleceu há 20 anos. Pode ser que ela esteja no purgatório. Eu ofereço o meu sacrifício, a minha luta, a minha oração, este jejum, eu ofereço pelo meu vizinho que está passando por um momento difícil.
qualquer ato de caridade que você tenha, que você faça, diante de Deus, ele chega como que um penhor. Você entrega isso para Deus, ele tem que te devolver algo, a graça. Volto a dizer, cuidado com isso, tá? Porque nós só podemos merecer porque Cristo mereceu o que nós mereçamos. Não é uma coisa própria nossa. É Deus que conquistou para nós. E Ele quer dar isto para nós. É como aquela criancinha que quer dar um presente de Dia dos Pais para os pais. Aí ele vai e pede dinheiro para a mãe. Aí ele vai lá, pega o dinheiro, compra o presente para ela e devolve o presente para, entendeu? É o pai quem nos deu. Mas diante do que o pai nos deu, ele é tão maravilhoso que ele, então você usou bem esse meu amor, essa graça que eu te dei, então eu vou te recompensar com mais. É o mundo espiritual. A nossa geração, o nosso século, ele experimentou um mundo materialista. Nem sempre o mundo é como nós vemos hoje, né? E então as realidades espirituais, elas ficaram como que obsoletas. Nós nem entendemos que existe uma alma, que essa alma pode estar em pecado mortal, eu tenho que me confessar, ou que essa alma pode estar brilhando, sendo luz para o mundo, cheio de méritos diante de Deus. E olha que lindo, neste mundo espiritual, estão unidas todas as almas que estão no céu, que estão no purgatório e que estão aqui na terra. Essa união das almas dessas três igrejas, a igreja do céu, que é a igreja triunfante, a igreja do purgatório, que é a igreja padecente, e a igreja que somos nós, que é a igreja militante. Essa união dessas três igrejas é o que nós chamamos de comunhão dos santos, que a gente reza no creio, né? Creio na comunhão dos santos, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. A comunhão dos santos é justamente esta comunhão espiritual que nós temos com todas as almas do céu e com todas as almas do purgatório. E pasme, com as almas da igreja militante. Eu vim para Cuiabá e minha família está em São Paulo. Nós somos católicos, buscamos o céu. Nós estamos em uma comunhão espiritual. A igreja, ela é um corpo espiritual, que tem uma manifestação física, com uma hierarquia, mas a igreja, ela é um corpo espiritual. À medida que vocês, membros da igreja, vão se fortificando, a igreja, que é espiritual, vai se fortificando também. Quanto mais santos uma geração cria, mais santos ela gera. Por isso vale mais uma alma santa aqui dentro da igreja do que essa igreja cheia com um monte de almas medíocres. Uma alma santa, uma alma que ama a Deus, faz a igreja crescer tanto, porque a igreja é espiritual, que ela vai arrastando e vai chamando mais pessoas. E vocês estão entendendo que nós estamos inseridos dentro de uma realidade espiritual? E que é impossível você viver o cristianismo ou você ser um católico se você não tiver esse olhar espiritual para a tua vida, para a tua história, para o teu sofrimento, o olhar espiritual para a morte, o olhar espiritual para a despedida, o olhar espiritual para o sofrimento. Porque é que quando as pessoas sofrem,
quando os santos sofriam, eles se alegravam. Quanto mais cruz o Senhor dá para alguém, mais são as chances deste alguém merecer diante de Deus. Tomando a sua cruz, suportando o sofrimento, carregando com força e determinação a tua cruz, as tuas dores. Você entende que os sofrimentos para nós são causas de uma glória que nós não podemos medir? Possibilidades de você adquirir méritos diante de Deus, para satisfazer os teus pecados, para aumentar a tua glória, ou para você oferecer para alguém da sua família, para os seus amigos, para alguém que você ame. Quando Jesus ele fala para nós orarmos pelos nossos inimigos e amarmos o inimigo, o que isso significa na prática? Que você tem que estar perto da pessoa que você odeia, que fez mal para você, tem que falar, ai, como você é linda. Não! Isso é anti-humano. Quem é que faz isso? Quando Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos, é para nós rezarmos por eles e oferecermos esses méritos que seriam nossos para que ele se converta. Entende o que é o amor? Pode ser que você não dê um chocolate na Páscoa para ele, mas que uma Ave Maria você entregue para essa pessoa que te fez mal, que um sacrifício, que um sofrimento você ofereça para essa pessoa que te fez mal. É este o jeito que os cristãos, eles vivem a doença. A doença para nós, elas são oportunidades de nós merecermos diante de Deus. E este sofrimento que a doença traz, podem ser causas de méritos que vão satisfazer os nossos pecados, de méritos que vão aumentar a nossa glória, ou de méritos que você pode oferecer para as pessoas que vocês querem que se convertam, que progridam em alguma situação da vida. Entendeu? Uma necessidade enorme que nós temos é de rezar pelos padres. Um Padre Santo, ele converte uma cidade inteira, uma paróquia inteira. Mas um padre pecador, ele destrói a alma de toda uma cidade, de toda uma paróquia. Esses méritos que vocês vão adquirindo pelas orações, pela busca da santidade, com os sofrimentos bem vividos, estes méritos você pode oferecer para quem você quiser. Não é legal isso? Isso é maravilhoso. Esses méritos que podem ser satisfatórios, que podem ser para o aumento da nossa glória, e pode ser para nós oferecermos pelos outros. É somente assim que a gente vai entender, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Nós vamos nos consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Daí a música, né? A 13 de maio na cova da Iria. Por quê? Porque ela aparece na cova da Iria, lá em Portugal. Então, a cova da Iria é onde apareceu Nossa Senhora. Aí a música fala: no céu aparece a Virgem Maria. Aí a outra estrofe: a Virgem, que Virgem? Aquela que apareceu no céu, na cova da Iria.
a Virgem nos manda o terço rezar. Assim diz, meus filhos, irei vos salvar. O que é que Nossa Senhora fala em Fátima? Ela fala: rezai, rezai pelos pecadores, porque muitos e muitos estão indo para o inferno. Nossa Senhora, ela pede que nós ofereçamos esses méritos que você adquire com as tuas orações e boas obras, que você ofereça eles todos para os pecadores, para que os pecadores deixem os seus pecados e sejam salvos de irem para o inferno. Muitas almas vão para o inferno porque nós não rezamos por elas. E por que não dizer, nós possivelmente, em estado de pecado mortal, podemos ir para o inferno porque outros não rezaram por nós. Aqui tem um detalhe interessante desses méritos. Nós só podemos adquirir méritos diante de Deus se nós estamos em estado de graça. A alma em pecado mortal, quando reza, é ouvida por Deus? Com certeza. Mas é uma oração que se dirige à misericórdia de Deus. E aí, pela misericórdia, ele atende uma alma em pecado mortal. Mas a alma justa que reza, a oração é dirigida à justiça de Deus. E o mérito está onde? Na justiça. É a justiça de Deus que dá a nós o direito de recompensa dos nossos bons atos. Nós precisamos estar em estado de graça. É inadmissível que nós aceitamos viver em pecado mortal. É só uma sociedade que perdeu de vez o entendimento do mundo espiritual que fica bem com o pecado mortal. As primeiras vezes que eu fui no interior, na zona rural, e não é aqui em Rosário, porque eu fiz outras pastorais, eu fiquei estupefato, fiquei assustado, porque eu fui dar a Eucaristia de uma igreja pequena, mas com bastante gente. 2 pessoas vieram comungar. O resto não comunga e está satisfeito em viver assim. Mas é só uma geração que não entende o mundo espiritual para aceitar viver nessa condição. A troco de quê? De satisfazer uma carência? De ganhar mais dinheiro? Não vale. Não vale. Não vale. A nossa alma em estado de graça é o bem mais precioso que nós podemos ter. Bom, é só se nós entendermos isso, tudo que eu falei para vocês, é que nós vamos entender o que é esta consagração ela traz de novo. O que é que ela tem de diferente de todas as outras consagrações.
Abra aí o seu tratado no número 123. Acharam? Nessa nossa edição é a partir da 6ª linha do item 123. Aqui damos e consagramos tudo. Achou aí? Olha só o que é que tem de diferente nessa devoção a Nossa Senhora, nesta consagração a Nossa Senhora por este método. Aqui damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras dia a dia. Entendeu ou não? Vou ler de novo. Aqui, nessa consagração, damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras, dia a dia. O que você entendeu aí? Dia a dia você vai rezando, você vai lutando, fazendo coisas boas, conquistando méritos, e aí você faz o quê? Como um consagrado, tudo isso você junta e entrega para Nossa Senhora. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Nessa consagração, você é todo de Maria, inclusive os teus bens interiores, inclusive os méritos das tuas boas obras. Você ia rezar e oferecer por fulano, agora você reza e oferece para Nossa Senhora distribuir para quem ela sabe que mais precisa. Entendeu? Esses bens interiores são estes méritos que eu falei para vocês. As satisfações, esses méritos que você tem adquiridos para poder oferecer às pessoas. Na teologia a gente divide esses méritos, mas não convém que eu ensine aqui para vocês. É o mérito de congruo, quer dizer, os méritos de conveniência, são esses que você pode oferecer para as pessoas. Os méritos de condinho ou condignidade, esses méritos são só para você. E os méritos de perfeita condignidade, que é só Jesus que pode merecer. Ele, como cabeça da igreja, merece para todo o corpo. Mas você entende que não vou conseguir explicar isso para vocês. Agora, basta entender o seguinte, que todos os nossos méritos, isto é, todos estes bens interiores, você pode oferecer para Nossa Senhora. E se você se consagra a ela, tudo o que é teu é dela. Entende? Os bens interiores que você adquire são de Nossa Senhora. Não é mais teu. E aí São Luís ele fala assim:
Nossa, mas alguns vão poder pensar assim: isso quer dizer que então os meus familiares, os meus filhos, aqueles a quem eu iria ofertar estes meus méritos, vão sair prejudicados porque Nossa Senhora pode entregá-los a uma outra pessoa? E aí São Luís mesmo, ele responde, olha aí, no número 132. Alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmola, torna-nos impotentes para socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Isto é, alguns podem falar que entregar a Nossa Senhora, tudo que é meu vai ser prejuízo para os meus parentes, para os meus amigos, a quem eu iria oferecer todos os meus bens interiores. Sobre isso ele responde: a este respondo primeiro que não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízos por nos termos devotado e consagrado sem reserva a Nosso Senhor e de Sua Mãe Santíssima, né? Quer dizer, não parece razoável, não parece crível, não parece de se crer, tá? O crível aqui, é tipo isso. Não dá para acreditar que a minha família vai ser prejudicada porque eu estou me dando por inteiro a Nossa Senhora, né? Quer dizer, é o contrário, né? Loucura você pensar, eu estou me dando a Jesus e a Nossa Senhora e a minha família vai ser prejudicada, porque os meus bens espirituais agora serão todos dela. Está errado. São Luís fala, bem ao contrário, esta circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança, do mesmo modo que uma pessoa rica que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a este príncipe que beneficiasse a algum amigo necessitado. Então, você deu tudo para ela, aí você fala, é tudo teu, mãe, mas eu queria muito oferecer para o meu filho que está estudando em Cuiabá. Ele está sozinho lá e precisa da tua graça. Mãe, é tudo teu, mas eu quero oferecer pela minha tia que está sofrendo e eu não tenho como ajudá-la. Mãe, todos os meus méritos são teus, mas eu quero oferecê-los todos para fulaninha que está no asilo e precisa da tua graça, do teu auxílio. Você entende que você vai potencializar os teus pedidos quando você se consagra totalmente à Virgem Maria? São Luís ele fala assim, olha, essa consagração, ela é tão grande que nem os religiosos, nem as freiras, nem os freis entregam tudo isso. Quais são os 3 votos religiosos que os religiosos fazem? Quais são os 3 votos? Vamos lá, povo católico, pelo amor de Deus. Pobreza, castidade e obediência, né? Na pobreza, o religioso entrega toda a tua fortuna, os teus bens exteriores. Na castidade, o religioso, ele entrega a família que ele iria formar. E na obediência, o religioso entrega a tua vontade, é o que há de maior. Mas eles não prometem entregar os bens interiores que nós vamos entregar para Nossa Senhora agora. Os bens interiores, a princípio, são deles. Entendeu?
Agora, esta consagração é o seguinte: quando você se consagra a Nossa Senhora, você está dispondo dos teus méritos, para que seja tudo dela, mas não só os bens interiores. Pega aí o seu tratado, vamos lá, item 121. Esta devoção consiste, portanto, acharam aí? 121. Esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de por ela pertencer inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe primeiro, leem aí vocês, o nosso corpo com todos os seus membros e sentidos. Vocês lembram do Gênesis? Quando Adão e Eva pecaram e Deus ele desceu no jardim do Éden. Adão e Eva todos os dias viam Deus descendo no jardim e fazendo o passeio dele com os homens. Depois que eles pecaram, eles notaram que eles estavam o quê? Nu, sem roupa, peladão. E aí, quando eles notaram que eles estavam nus, depois do pecado, eles sentiram o quê? Vergonha. E não quiseram ver Deus, se esconderam de Deus. Aí depois a palavra fala que eles colocaram uma folha, para esconder suas partes íntimas. Aí sempre que é ilustrado Adão e Eva, eles estão meio peladão, mas com uma folha, cobrindo. Depois do pecado, o corpo para nós tornou-se vergonhoso, sempre inclinado ao pecado da impureza. Então, quando nós somos batizados, e quando nós queremos nos consagrar também, nós somos chamados a dar a Deus por Nossa Senhora todo o nosso corpo. Cada um vai dar o seu corpo a Deus conforme o seu estado de vida. Tem gente que quando fala de castidade, pensa que é celibato. Castidade e celibato não é a mesma coisa. Castidade é você viver com pudor, guardar o teu corpo e não viver de um modo desordenado com ele. O celibato, ele é você abster-se totalmente de vida sexual e por consequência de filhos e famílias pelo reino dos céus. Celibatário aqui é o padre, o diácono. Eu, quando fui ordenado diácono, eu já fiz o meu voto diante do bispo. O bispo conosco, ele fez um dia antes da nossa ordenação, lá na Mãe dos Homens. Isto é, eu jurei a Deus viver o celibato, não constituir família, pelo reino dos céus. Agora existem todo o povo de Deus, ou a sua maioria, que é chamado para o matrimônio. E quem vive no matrimônio
por conta da relação sexual, tem o corpo impuro? Não, pelo amor de Deus. O matrimônio ele só é consumado, inclusive, na relação sexual. Se uma pessoa casa na igreja, aqui diante do padre, eu aceito, chega em casa, na lua de mel, não tem relação sexual. Esse matrimônio, ele foi consumado? Não. Se a pessoa for no tribunal e fala assim, nós casamos, mas nós não tivemos relação sexual, não tem nem que abrir processo. Esse casamento já de cara nunca aconteceu, entendeu? Porque a relação sexual no matrimônio é um grande dom. Mas no matrimônio, nem antes e nem fora. E no matrimônio, então quer dizer que uma vez que eu me casei, agora eu vou viver a castidade, porque existe a castidade matrimonial. Como que é você ser casto dentro do matrimônio? É você fazer a relação sexual dentro da natureza da relação sexual e sempre aberto à vida. Se a relação sexual não é aberta à vida, ela está descumprindo com a sua finalidade. É um pecado grave? Pecado grave. Porque você não está vivendo a relação sexual, a santidade do seu corpo como deve ser vivido. Abertura à vida dentro de uma relação sexual nos moldes natural. Então, nós entregamos cada um no seu estado de vida. Eu no celibato, você no matrimônio. Cada um no seu estado de vida. Nós somos chamados a entregarmos o nosso corpo totalmente a Deus por meio da Virgem Maria. Mas o corpo é só sexo? Não. Uma vez que nós somos batizados, mas, sobretudo, uma vez que nós somos consagrados, nós entregando o nosso corpo a Nossa Senhora, a Jesus por Nossa Senhora, nós também entregamos ele para a missão, para o apostolado, para trabalhar, entendeu? Para levar o evangelho para as pessoas, para ajudar com que as pessoas que levam o evangelho, que elas levem a ornamentar a igreja. Vocês viram que linda que estava a igreja no domingo de Ramos aqui? Quem veio, eu fiquei assustado. Lindíssima. Entregar o nosso corpo a Deus é isso também, é colocarmos-nos à disposição para o trabalho, para o serviço. Eu estou cansado, mas eu estou servindo. Eu estou doente, mas eu estou aqui. Entendeu? Os meus bens interiores, o meu corpo, os bens exteriores, é tudo para Jesus, por meio de Maria. Pega aí o seu tratado, nós vamos lá no finalzinho. Nós vamos lá na fórmula da nossa consagração. O que nós vamos falar para Nossa Senhora e quais serão essas palavras que vai me consagrar a ela? Neste livro, nesta edição, está na página 193. Alguém está com uma edição diferente? Deixa eu ajudar nesse pequenininho aqui. Com licença.
Ó, no pequenininho está na página 166. Mas nós vamos ler a partir da 167, aqui do pequenininho. Ok? No livrinho pequeno, 167. Nesse livro aqui, maior, 193. Vamos ler junto o título da consagração? Olha lá. Consagração de si mesmo a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Você está se consagrando a quem? A Jesus Cristo, que é quem? A sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. A gente fala consagração a Nossa Senhora, mas na verdade é uma consagração a Jesus, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Aí eu quero que agora você leia nessa fórmula que você vai ler no dia da consagração. Aqui, olha, está no eu, aí tem um N, que quer dizer o seu nome. Quando você for se consagrar, você vai falar: eu, Diácono Cauê, você vai falar o seu nome. Infiel pecador, renovo e ratifico hoje em vossas mãos os votos do... Lê aí, os votos do batismo. Então, ó, esta consagração é uma renovação dos votos do batismo, que é: renuncia a Satanás com todas as suas pompas. Renuncio. Se nós relembrássemos as promessas que nós fizemos no batismo, nós viveríamos muito bem a fé. A consagração a Jesus pelas mãos de Maria é uma renovação perfeita do batismo. Talvez você tenha sido batizado bebê, e que bom, é assim que tem que ser. Agora, consciente dos compromissos do batizado, agora consciente de tudo que você vai entregar a Deus, você vai renovar esse batismo pelas mãos de Maria. Vamos continuar aqui. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, para segui-lo, levando minha cruz em todos os dias de minha vida. Ó como um cristão vive. Levando a cruz todos os dias da vida. Tem gente que leva a cruz uma semana, um mês, 10 anos, 30 anos. É suficiente? Não. É todos os dias da vida. Jesus suou sangue, foi suficiente? Não. Jesus foi preso, foi suficiente? Não. Jesus foi flagelado, foi suficiente? Não. Jesus foi coroado de espinho, foi suficiente? Não. Jesus tomou a cruz, foi suficiente? Não. Jesus caiu uma vez, foi suficiente? Não. Jesus caiu 2 vezes, foi suficiente? Não. Jesus caiu 3 vezes, foi suficiente? Não. Jesus foi crucificado, foi suficiente? Não. Jesus ficou 3 horas crucificado, só quando no último suspiro ele entregou o Espírito do Pai, o Espírito ao Pai, aí foi suficiente, porque foi até o fim. A nossa cruz é para nós carregarmos ela até o fim da nossa vida. Você entende? Fórmula continua. E a fim de lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima. Olha só, para ser mais fiel a quem? A Jesus. E a fim de lhe ser mais fiel, escolho-vos nesse dia quem? Maria Santíssima. 13 de maio está chegando.
E você vai falar com essas palavras, que você vai se dar a Jesus por meio dela. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. E o melhor é que você não precisa ser santo para fazer isso. Você não precisa ter dado já todo o seu corpo a Jesus e viver a santidade perfeita no corpo, na alma, na sociedade. Basta que você enxergue a beleza em tudo isso e decididamente escolha viver, ainda que daqui a pouco você caia, mas aí você se levanta com o auxílio de Nossa Senhora, e aí daqui a pouco, com o auxílio dela, você não vai cair de novo, entende? Isso é maravilhoso. E a fim de lhe ser mais fiel, escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha mãe e minha Senhora. Então, eu te escolho para ser minha mãe e minha Senhora, para ser mais fiel a Jesus. Eu me consagro a ti, para que sejas minha mãe e minha Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras passadas, presentes e futuras. Quais são o valor dessas obras? Os méritos que nós falamos até agora. Deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. A fórmula continua, nós pulamos o começo, nós pulamos o fim, o livro continua também. Mas as coisas de Deus são maravilhosas, não são? É preciso ter muita coragem para seguir Jesus. É preciso muita coragem para ser de Deus. Mas tem que ter mais coragem ainda para renunciar a tudo isso. Tem que ser muito louco para enxergar essa beleza, para contemplar essa verdade e falar: é muito pesado para mim. Eu vou viver a minha vida sem Deus, sem a Eucaristia, sem a santidade. Tem que ser muito louco para decidir isso. As coisas de Deus são lindas. E nós podemos ver tudo isso em comunidade. Que bom que nós estamos juntos, estudando e vivendo. Porque juntos também nós vamos chegar à perfeição com o auxílio de Maria e como os santos iremos gozar das alegrias do céu.